E nós estamos agora começando com mais um episódio. Mas assim, vocês estão cansados de saber, e eu vou repetir, porque sempre tem gente nova ouvindo a gente. O Trago Verdades participa do seu dia a dia. Todo dia você tem um assunto diferente na sua vida. Seja médico, seja de brincadeira, seja de amor, seja de raiva, seja de doença, seja de saúde, sempre tem alguma coisa. Então, eu e Paula buscamos assuntos, pessoas de bem, pessoas sérias, pessoas que possam acrescentar na sua vida. Hoje a gente vai acrescentar um monte de coisa. Eu quero dizer a vocês, se preparem, porque vão ter novidade em casa hoje. E para contar essa novidade, a gente trouxe um casal. Não é um casal, é um pai e uma filha. Eles são quem, Paula? Vão falar de quê? Paula que conta essa parte, você sabe, né? Então, a gente está aqui hoje com o Dr. Pinto, Jeová, e com a dona da genitália, Jade. Muito bem-vindos. E a gente vai falar de quê? Com esses nomes, Com pinto e genitália, nós vamos falar do Papai Noel, né? Não é. Então, a gente vai começar com essa alegria toda, deixando, inclusive, que eles dois falem. Ficou Se chocante para apresentem. você? Não fique. Porque a ideia é que a gente possa trazer para vocês coisa que você fala todo dia. Vamos lá? Bem-vindos. Obrigada. Coisa boa ter vocês aqui, viu? Que bom. É alegria nossa, tá? Sinto-me honrado pelo convite. E, assim, a ideia é a gente começar desmistificando alguns tabus, algumas crenças, né? Quando a gente pensa em falar de sexo, falar de sexualidade, a gente imagina, poxa, lá vem uma coisa que a gente não pode ouvir, tira as crianças da sala. Tá? Pelo contrário, né? Então, tem criança, pode trazer. Deve, Então, inclusive. Então, você né? quem está ouvindo a gente vai perceber que é possível, sim, falar de sexo, falar de sexualidade sem baixar o nível. Isso. Tá? Então, acho que já dá para começar mostrando que eu sou pai de Jade. Isso. Tá? Então, a gente trabalha junto. Você é psicólogo. Isso, exatamente. E sexólogo. Sexólogo. E Exatamente. Jade. Eu sou fisioterapeuta pélvica e trabalho com todas as disfunções e funções que envolvem a nossa saúde íntima. Maravilha. Eu acho incrível que nós já chegamos numa época e num tempo onde isso é possível. Então, as pessoas nós já temos que comemorar. Porque se fala de tanta coisa, se fala de tanta baixaria, se fala de tanta coisa, mas não fala da essência. Porque eu acho você tratar sexo, você é a sua essência, né? E o grande erro é o fato da gente ter sido ensinado lá atrás que era uma coisa proibida. É porque quando você fala de sexo, você não fala só do ato sexual, você fala de várias coisas, de doenças, de problemas, de disfunções, de várias coisas que remetem ao ato sexual. Uma coisa E com a sexualidade em si, que né, uma coisa, outra coisa, né? Era isso que eu ia falar, que é uma coisa que a gente sempre fala nas palestras que a gente costuma fazer juntos ou separados, né? Que sexo e sexualidade são duas coisas diferentes, né? Exatamente. A sexualidade é a maneira como a gente se reporta para o mundo, como o mundo vê a gente. Então, a minha sexualidade vai interferir na forma como eu vejo o sexo, inclusive, mas não é a mesma coisa, né? Gente, eu sei que a gente só está começando o podcast, mas ela é, sabe? Oh, o Jade falando me enche de orgulho. fala o pai, Meu Deus do céu. Besta demais. Eu não estou acreditando. Filha, gente. Coisa linda isso. Parabéns para vocês, né? Porque é bom Você tem demais. quantos anos, Jade? 25. Aí, tá Muito vendo? É bem. bom ver uma menina nova, já, né, com propriedade do que tá falando. Pô, é muito bacana. E parabéns. uma propriedade dessa, né? Uma propriedade dessa. Eu, sem falar de idade... Tá falando? Pra mim também não precisa, né? Eu sou do tempo que a gente realmente não podia falar. Sim, E nós tínhamos que descobrir o que fazer, né? Porque imagina se eu ia conversar com minha mãe ou com meu pai. Nossa, com meu pai cheguei a me arrepiar. Sobre uma coisa que eu ia ter que praticar, fazer, viver, falar com alegria, com felicidade, com desejo, me cuidar. Fazer tudo isso eu não tinha com quem conversar. Porque se eu conversasse com minha amiga, eu já estava sendo saidinha. Porque ela ia dizer a mãe dela... Mônica estava conversando comigo sobre sexo. Aí, Mônica já não vai mais para casa dela sábado de tarde. Sim, então, eu vivi esse tempo e eu tive que descobrir isso tudo. Graças a Deus,
eu sempre tive essa vontade e esse olhar positivo. Mas tem muita gente que não tem, né? Você cuida mais de homem ou de mulher? A clínica ela é muito cíclica, tá? Então já teve momentos onde eu tinha 70% do público feminino e 30% masculino. Pouco tempo depois isso se inverteu. Hoje, atualmente, eu tenho 50% homens. Equilibrado. Exatamente, tá? O homem vai fazer o quê lá? Bom, homem geralmente ele vai empurrando com a barriga ali até o limite, né? Geralmente disfunção erétil, ejaculação precoce, uma ejaculação retardada. Tá? Hoje, algo que está assolando, e por ausência de momentos como esse, tá? Hoje, a cada 10 pacientes que eu tenho, 8 chegam na clínica por questões associadas à pornografia. E aqui a gente já vai falando sobre a importância de momentos como esse. Por quê? Por falta de momentos como esse, de conversas, à mesa, inclusive, tá? As pessoas vão buscar em fontes equivocadas. Exatamente. E o universo da pornografia é um deles. Então, assim, eu vivi uma época, né? Não sei, ele é meu parente, vocês viram, né? Então, assim, onde um adolescente, ele passava ali, sei lá, alguns anos com uma revista. Isso. Tá? E aí, essa pornografia, ela sai da E pornografia. nós, mulheres, que tínhamos irmãos homens, Sim. íamos escondidas na hora que eles estavam na escola, Olhar olhar aquilo aquela ali. revista que ele Exatamente. guardou dentro do armário, embaixo de Do tudo pra banheiro. ver. Pois E chegava é. pra minha mãe, meu pai dizia, tá olhando um bocado de Isso, revista feia lá. exatamente. Eu ainda dedurava. E aí, essa coisa ela foi aumentando. Então, você sai da pornografia estática, vai para aquela pornografia. Você tem um vídeo e tal. Eu ficava aguardando da meia-noite, todo mundo ia dormir para assistir a Emanuele. Se tem gente que está mais, né, um pouco mais Meu antiga. pai assistia. Aí, Pronto, para poder assistir a Emanuele. Então, olha a dificuldade. E hoje a coisa está na palma da mão. Então, assim, chega com a velocidade. Então, essa galera está sendo submetida a estímulos que até então não se via, tá? E muitas vezes não são reais, né? Essa história de Mas filme pornô em si, tem aquilo coisa é que você olha que produção. não é aquilo. Mas Aí, quem está olhando, o adolescente que está vendo aquilo pela Pronto. primeira vez, E aí que vamos nunca pensar- nada, acha que é aquilo ali. aí a gente pensa um pouco nas consequências disso tudo, tá? Quais são as consequências? Bom, vamos pensar em disfunção erétil, ejaculação precoce, tá? Já vai todo mundo que assiste um vídeo pornô, ele vai ter um problema como esse? Não posso afirmar isso, tá? Sim. Mas fato é que boa parte dos pacientes que chegam com essas queixas, quando a gente começa a trabalhar, vai perceber que tem um fundo ali nesse vício. Porque tá? isso era. Eu ia falar Pronto. essa palavra, porque vicia. Vicia. O que acontece? Há um condicionamento. Então, quando ele está lá, ele assiste um vídeo pornô, tá? E aí vai para masturbação. Sim. Então, há um condicionamento. Então, ele Tem ensina o gente que cérebro... só consegue ter uma ereção ou alguma coisa assim se tiver vendo um filme pornô. Isso, Se não tiver, não exatamente. vai acontecer absolutamente nada. Exato. E aí, o que acontece? Como eu disse, há um condicionamento cerebral. Lamentável. Tá? É. E aí, o que eu sempre trabalho com os pacientes, a gente precisa entender o que é que está por trás disso Sim. tudo. Então, geralmente, por trás de uma pessoa que está viciada em pornografia, e diga-se de passagem, só acomete as mulheres também, Sim. tá? Certeza que sim. Então, assim, geralmente tem pessoas com dificuldade de interação social, problemas com ansiedade, problemas com uma baixa autoestima, tá? Então, isso tudo precisa ser trabalhado. E trabalhado antes, Sim. tá? Então, a gente precisa, sim, conversar sobre sexo. É aquela história, tá? trabalhar o problema Antes dele chegar. antes da causa, né? Isso, exatamente. Agora, quer ver uma coisa? Muita gente usa... Quer dizer, muita gente foi pesado da minha parte, mas algumas pessoas usam a pornografia como uma tentativa de saída, por exemplo, de uma disfunção erétil. Então, com a minha esposa eu não consigo, e aí talvez a pornografia tenha ficado na gaveta de alguns anos atrás, você reacende ela para tentar sair, mas você continua no mesmo ciclo da disfunção porque você tenta projetar o que o ator fez sim. e não É, consegue. exatamente. Exatamente. E aí a gente imagina o seguinte, não, isso é coisa de adolescente, ele vai tornar-se um adulto. Não resolve. Não, até porque antigamente se dizia que lindo que meu filho está fazendo isso, né? Exato. Então não tinha, até porque os pais também faziam e fazem ainda, né? Então a gente tem uma indústria fortíssima. Se não fosse tanto, não teria uma indústria como essa, né? Exato, E assim, exatamente. e que a partir do momento que você que está em casa recebe seus filhos e conversa com eles sobre determinados assuntos, diminui a vontade dele ou a necessidade de ir em busca de uma coisa fake. Isso, exatamente. Então, se você aceita sua nora como uma pessoa bacana, se você aceita seu genro como uma pessoa bacana, dificilmente sua filha ou seu filho vão em busca de ter que ser dependente de uma coisa fake. Estou errada? Não está errada, mas a gente pode elaborar um pouco mais isso aí. Então Tá? elabore. Vamos Por pensar. favor, jogue duro, Jeová.
Porque a gente vive em um momento onde, sobretudo, essa galera mais jovem. Então, Sim. existe uma pressão muito grande, uma busca por performance, tá? Então, por mais que a nora seja legal, o genro e tal, mas, assim, este indivíduo precisa ser trabalhado, para que ele não ceda à ideia de que ele tem que ser bom o tempo todo, entende? Então, a gente precisa trabalhar muito bem isso. Então, entendi. gente, perceba, a gente está falando de sexo aqui, universo entendeu? gigante Olha isso quanta aí. coisa. Absurdo. Então, percebe quem está nos ouvindo aí que a gente não está baixando o nível. Não. Então, é uma conversa que a gente Eu tem ainda estou dentro de à casa, mesa. totalmente Pois é. dentro de casa. Eu lembro de uma história, eu não sei nem se já vai lembrar, um momento assim maravilhoso da vida da gente, já de fazer natação, e aí eu levava ela para nadar e, sei lá, a gente percorria ali uns 15 quilômetros até chegar ao clube. E aí, já devia ter, sei lá, 10 anos, eu perguntei, Jade, vem cá, o que é sexo para você? Tá? Aí ela olhou e fez, meu pai, quando você vai para o quarto com minha mãe, tá acontecendo o sexo. Ó, que engano. Hoje ela está mais velha, a gente pode... Também, Aí né? o que acontece? Aí uma Eu prefiro não preocupação- pensar. É melhor. Aí uma preocupação dos pais. Puxa, o que é que eu vou falar? A gente vai responder ao passo que essa criança Sim. ela vai perguntando, na medida que ela pode ouvir. Exatamente. Então, assim, quando o Jade me disse, toda vez que você se fecha no quarto com minha mãe, está acontecendo sexo, eu não ia ficar ali. Eu disse, não, minha filha, acontece o seguinte, nem sempre. É. Tá? Às vezes eu estou lá, porque a gente está conversando e tal, muito mais conversando do que qualquer outra coisa, mas assim... Então, Para assim, não pra não ficar aquela coisa, né? exato. Então, Pra criança se desesperar, né? Toda vez que a porta do quarto fecha. exato. Então, ali a gente está conversando e tal, entendeu? Então, assim, sempre foi dessa forma. Até porque o sexo precisa de conversa também. Pois é, Eu acho que exato. sexualidade deveria ser uma matéria na Sem escola. dúvida. Sem Pronto. dúvida. Sim, Não, sim. não Isso teria era uma tanto- pergunta que eu ia fazer a ele. Não teria assim. tantos os problemas que a gente tem hoje se fosse uma coisa, né, ensinada desde pequeno. Não é ensinar e se falar abertamente sobre. Não, é sexualidade. Não é chegar, né? esse é o pinto, esse é não sei o que. Não é isso, não. Não, Aliás, porque não. aqui é doutor pinto, mas não é disso que a gente está falando. É porque as A pessoas gente não tá sabem o falando da- conceito de educação sexual. Exatamente. Isso É. eu acho que eu não sei nem como é que começariam essas aulas na escola. Não tem. né? A Porque maioria isso dos é um... pais não aceitam. É. Porque acha que o filho vai, tipo, você vai Aprender. despertar a criança para uma coisa que ele não tem que ser Não, despertada. vamos pensar o seguinte, a gente pode falar em cuidados, por exemplo. Sim. Tá? Em tocar uma criança. Então, uma coisa básica, sabe? Quando você está ali com o seu filho, bebezinho, 2 anos e tal, você vai dar um banho nessa criança, vai dizer, olha só, aqui só quem pode tocar é papai ou mamãe, tá? Regrinha básica, olha, licença, estou tocando aqui, já vou fazer isso, você está educando o seu É filho. claro, é Tá? óbvio. Então, essa é uma das possibilidades, tá? Então, de orientar. Entende? É verdade. Isso já elimina muita coisa. coisa. Eu recebi, e não faz muito tempo, uma paciente, ela chega no consultório desesperada. Jeová, minha filha, ela tem 5 anos e ela está se tocando. E a mãe, claro, ficou ali apavorada. Disse, olha, vamos... Sem saber o que fazer, porque a maioria não Isso. sabe o que fazer. Não sabe, tá? E aí o que acontece? Ou dá um esporro, É, ou... pare com Tira a isso. mão daí, menina! Exato, exatamente. E aí eu disse, ó, vamos, calma, respira, tá? Aí a menina que estava ali no bem bom, tira a mão rápido, aquilo virou um problema gigante. Na hora que minha mãe chegar, eu não posso fazer isso é uma coisa proibida para minha mãe. Pronto. Aí vamos pensar. 20 problemas na cabeça. Quando a gente fala de uma criança, tá, que está se tocando, e é importante que quem esteja nos ouvindo preste bem atenção. Então, vamos pensar, tá? Uma criança, quando ela é tocada, seja um menino ou uma menina, você vai pegar no menino, tocou no pinto dele, vai ficar durinho. Vai tocar na menina, ela vai sentir alguma coisa e vai dizer para o pai ou para a mãe, sentir uma cosquinha, tá? Então, e o que ela está sentindo é isso, é algo que está mexendo ali, tá? A erotização está na cabeça do adulto. É verdade. Verdade. Tá? Então, o que se faz com essa criança? Olha só, entendi que se faz, mas assim, vai chegar um momento, sabe? Vai ali trabalhando para que ela entenda. E vai chegar um momento onde essa criança ela vai parar com isso. Tá? Agora, o que que acontece? Nos faltou essa orientação. conhecimento, Tá. E aí a gente fica morrendo de vergonha. Aí eu lembro de minha esposa, né, Silvia, que eu amo muito também. Silvia, de leve, hein? Vai pro quarto, conversa e tal, mas no podcast diz eu te amo, viu? Tô ligada em você. Então, assim, lá em casa, quem é mais aberto para falar esse tipo de coisa sou eu. Sim. Então, eu chego, converso e tal. E Silvia é mais assim, a nossa caçula certa vez perguntou para ela, minha mãe, o que é virgem? Ela ficou desesperada. É uma flor. Aí flor não colou, né?
Ela disse, é algo que nunca foi usado. Jeová socorre aqui. Ela falou certo. Essa aí foi uma grande sacada. Exato. Teve uma vez, a filha da minha irmã, pequenininha, estava em casa, não sei o que, sentada, e de repente, puf, botou o dedo. E olhou pra gente assim. Minha irmã gelou. Olhou pra mim e falou, faça o quê? Eu falei, não sei não, minha filha, tô saindo. A filha é sua, se vire. Tem o meu problema, Matheus, né? Ela falou. Eu falei, olha, não sei não. Imagina, eu era... Tchau, não sei não, Pois se vire aí. é A isso. filha é Então, sua. então, repare, a gente precisa chegar nessa criança Exatamente, e conversar, Uhum. entende? Sem fazer aquela... Tá? Então, Estadalhaço. percebe que a gente sabe, por exemplo, Jade sabe muito bem dos limites. Sim. Tá? Jade sabe que ela tem um pai, que ela pode contar e tal. Tem coisas que eu vou preferir nem saber, ela e ela mesma e tal. Claro, Sim. que não Né? quer dizer que você, pelo fato de você conversar sobre isso aí com Jade precisa ser sua confidente. Jamais. Já imaginou, não? Seu Tá, pai mas falou ela- com você, agora você vai ter que contar mas tudo. ela sabe que tem- Foi Ele é ali, psicólogo, mas não é o meu. Mas ela sabe, claro mas que ela não. sabe que pode contar com o pai e tal, Sim, entende? é Então, assim, importante. e a gente tem uma parceria fantástica. Sim. Dá pra ver, né? Isso é maravilhoso. É, certeza. Então, assim- Onde é que entra o trabalho de Jade? Vocês trabalham em parceria? Assim, consultório, tudo ou não? Hoje a gente não atende ainda Certo, no mesmo consultório, mas certo. está Tem um aí nos projeto massa planos. aí, Tá, Sim. um projeto Mas vai deixa sair. pro final, não Ah, conta tá. projeto bom agora ainda não. Tá Deixa o povo ficar curioso. Eu trabalho muito com disfunção sexual, então perfil masculino, o que é que eu atendo? Eu também atendo disfunção erétil, ejaculação precoce, eu atendo muito paciente que tirou a próstata, todo homem que tira a próstata, ele vai ficar com perda de xixi e com disfunção erétil, então eu trabalho, eu atendo muito, meu público maior é o público feminino que tem dor ou impossibilidade de penetração. E aí, todos esses pacientes, tanto as mulheres como os homens, a dor, ela é física, certo? A gente tem uma... Por que eu trabalho com isso? Existe uma musculatura no nosso quadril que se chama o assoalho pélvico, e essa musculatura é responsável por essas funções. Então, assim, a dor, ela é física. A mulher que tem possibilidade de penetração, eu já atendi pacientes de não conseguir penetrar nenhum cotonete, de tão tenso que estava a musculatura. Mas a dor, apesar de ser física, ela tem um fundo emocional Sim. muito grande. Então, assim, o que foi que na vida dessa Bloqueio, mulher, né? isso, o que foi que causou essa tensão tão grande a ponto de impossibilitar uma penetração. Então, assim, essa paciente, ela vai tratar a parte física comigo, mas a parte emocional eu não tenho recursos, né? Então, é aí que o Dr. Pinto entra. E aí tem uma história massa. Essa frase ficou forte. É aí que Dr. Pinto entra. Não, e aí Então, entre, Dr. Pinto. tem uma história massa. Recentemente, ela pode falar a medicação que você fez e da forma que você Pode. falou de mim, né? Bom, ela precisou encaminhar uma paciente justamente porque ela já esgotou ali a... Matei ela de vergonha, vocês viram. Ela já tinha esgotado ali o que ela precisava fazer no que diz respeito à questão fisiológica. Eu disse, não, isso aqui é emocional, você vai precisar de um terapeuta especializado. Tem meu pai. Ela, pô, Jade, eu não queria que fosse uma mulher e tal. Ela falou, menina, se preocupe não, meu pai é um homem muito feminino, meu pai é quase a mulher. Eu digo, Jade, aí você me quebra, né? É porque, veja bem, Na verdade, o que vocês não sabiam é que Dona Silvia orientou ela desde pequena. É porque, na Pode verdade... dizer que ele não é hétero. Portanto, você dizendo isso, melhora pra mim, melhora pra você, melhora pra sua cliente. Fez um pacote. Eu não tinha dito logo pra ela que era meu pai. Eu falei, não, conheço um sexólogo muito bom, a gente trabalha em parceria. Eu não tinha dito que era meu pai, né? Aí, enfim, ela fisicamente já tava bem melhor, só que era uma paciente que voltava sempre. Tipo assim, meu tratamento não é pra você voltar sempre, é pra você ficar boa e ir embora. Entendi. É E pra essa você resolver o Isso, problema. e essa recorrência dela me incomodava. Eu falei, não, tem um psicólogo muito bom. Ela, poxa, Jade, mas eu não queria que fosse um homem. Eu falei, ó, ele é meu pai. E ele tem uma alma feminina, entendeu? Pode ir, eu tô te indicando muito bem, vai ser bom. Mas foi bom. porque Ela já foi... vai- Não deixa Você de ser consegui- verdade. você convenceu? Não consegui convencer. Então, Mas aí na época virou ela achou feminino e não adiantou Mas não deixa nada. de ser Mas verdade. ele tem uma alma feminina. Minha mãe, ela fala isso. Mas eu acho super muito sensível, legal. é Se super você quer bem sensível. saber. Para trabalhar com isso, tem que entender muito bem o lado. Ele tem uma alma É porque feminina. tudo é muito complexo, né, gente? Tudo é muito complexo. Quando você diz assim, um homem de alma feminina, isso não quer dizer nada. Isso, Porque- exato. não é? É porque isso aqui nós estamos brincando, nós estamos nos divertindo. Ele está aqui brincando, inclusive, com você e tal. Mas isso é uma coisa que às vezes a pessoa... Não, eu sou macho. Teve uma Cara, palestra que... nem é esse macho todo, sabe? Então Teve uma palestra que ele difícil. fez tem uns 5 anos, eu acho.
tinha um grupo, acho que de 20 e poucas mulheres. Aí tinha uma que a gente chegou, ela claramente estava incomodada ali em ser meu pai. Eu não me incomodo porque é meu pai, eu conheço como ele fala, mas certamente, se fosse uma roda de conversa para falar sobre função sexual, você espera o quê? Que vá uma mulher falar. Aí chegou Jeová. A mulher, ela estava claramente incomodada. Aí no final, ela já estava tipo, não, gostei muito. E aí, rasgando elogio, quando é que você volta aqui? Jeová, cadê seu telefone? Vai resolver todos os meus problemas. Esse Mas aqui. é que está, é mais É isso. Mais um dado isso daí importante, viu? um bloqueio da pessoa de achar que por estar falando de sexo, só pode falar entre mulheres. Eu Isso. não Em casa, sabe? Aquela coisa meio escondida em casa. Eu não posso me abrir para uma pessoa... E aí acaba não Qualquer, falando né? nunca, né? Porque você não fala fora, não fala em Você casa. não fala em casa, não Exato. fala fora, não fala com seu pai, não fala com seu irmão. A questão da fisioterapia pélvica, existe muito a questão da incontinência urinária, do músculo pélvico, né? Ser muito... Vai envelhecendo também, o músculo vai envelhecendo também, né? Existem as terapias justamente também para fortalecer isso, né? Para melhorar a qualidade do sexo, melhorar a questão da incontinência urinária em qualquer idade, né? Isso, exatamente. Então, isso é importante também, né? E aí é isso que você também cuida, você ensina Cuida esses exercícios, E aquela essas história coisas. do pompoarismo. Isso. Eu, na isso verdade, sou instrutora de neopompoarismo. O que acontece? Para a gente aplicar o pompoarismo mesmo, a essência do pompoarismo aqui, nesse hemisfério, é muito difícil, porque, é como você falou, a gente não é ensinada desde criança. O que acontece lá no Oriente? Aquelas yoni eggs, já viram aquelas pedrinhas? Sim. Ali tem todo um fundo energético também, mas o que acontece? Quando a menina menstrua logo, então a mãe dá a primeira yoni egg dela, que é o yoni egg mais levinha, que é para fazer a introdução. O que é o yoni egg, para quem está assistindo? São É as bolinhas isso, é uma bolinha oval. terapêuticas. Isso, é uma bolinha oval que é de pedra. Então, existem várias, né? E aí, você vai pegar que naquele dia você tem que... Como eu falei, tem um fundo energético muito grande. Então, se hoje eu quero ficar mais calma, então você vai pegar um quartzo e vai colocar, entendeu? Tá. Só que a pedrinha ela acaba sendo pesada. Então, se a sua musculatura não tiver preparada, então aquilo vai fazer mais mal do que mais bem. Mas, enfim, lá no Oriente acontece isso. A menina menstruou, a mãe vai pegar a yoni egg, a menorzinha, de acordo com o que ela precisa energeticamente ali, vai entregar e vai ensinar. Então, desde os seus 12 anos, a menina ela já tem uma consciência corporal melhor, ela já tem um domínio mesmo do seu corpo. sim. E nós brasileiras, não. A gente aprende, tem muita mulher que aprende estrutura da região íntima Aparelho. mesmo, isso. Então, assim, lábio interno, lábio externo, clitóris, glande, com 40 anos quando chega lá no consultório. Porque a gente não tem isso nas nossas mãos. Então, se você vai aplicar todas aquelas técnicas do pompoarismo mesmo aqui, vai frustrar. Vai ser frustrante porque você não vai aplicar. Porque a questão toda aqui, que eu vejo muito que relacionada ao pompoarismo, é relacionada à parte sexual. Isso. Porque o pompoarismo, porque ela vai ficar ali, porque ela vai usar as bolinhas para ficar apertando no meu pinto, porque não sei das quantas você quer. Não é a coisa da fisioterapia realmente... E são duas coisas diferentes. Curativa, né? Para você... Isso. Mas aqui a imagem que tem quando se fala disso é aquelas coisas relacionadas só exclusivamente sexo. Isso. Na verdade, é isso. Eu consigo trabalhar em duas partes. Então, enquanto neopompoarista, a gente refez não, mas a gente remodulou, adaptou até aqui o neopompoarismo. Então, eu trato só dessa parte e aí potencializando ou melhorando ali a função sexual. Mas, enquanto fisioterapeuta pélvica, eu trabalho com gente que não faz cocô, porque é pra gente fazer cocô todos os dias, gente que perde xixi, disfunção erétil, com grávidas. Então, é um mundo bem, bem gigante. É, né? É super interessante. Eu acho, estudando isso, eu fiquei há bem... muito tempo atrás, eu teve uma amiga minha que disse, eu estou indo ali para um curso, e esse curso é um curso de pompoarismo e tal, para aprender, mas ela era fisioterapeuta. Então, ela chamou as amigas, as pessoas, eu não pude ir, que estava viajando, mas ela chamou as pessoas para que fôssemos aprender a cuidar disso. Massa. Não foi. E aquilo foi chocante para mim, porque na hora eu digo, Vou fazer o que quê curso lá? é esse? Aí ela disse, não tem nada a ver, e é importante e tal. E foi aí que veio essa veia de perceber o quanto é importante. Gente, a gente tem uma musculatura. Essa musculatura não pode ser usada porque você pensa que isso é usado para fazer um sexo selvagem. E mesmo assim, que eu aprendi também já, porque eu me interessei e fui atrás disso há um tempão atrás. Por exemplo, o assoalho pélvico, se você, desde sempre, se aprende a contrair o assoalho pélvico, a postura, você não tem barriga, essa postura está sempre assim. Você não tem barriga porque você está sempre com
a contração do assoalho pélvico. Então, aquilo ali é espetacular. Isso, é porque a musculatura está toda ligada, né? Então, a coluna, o assoalho pélvico, o nosso abdômen. Então, se um está disfuncional, vai puxar os outros. E se um está funcional, tá tudo direitinho. Jeová, me fala uma coisa. Entram os casais no seu consultório, assim, tipo, para melhorar a relação deles? Não, eu não digo nem a relação sexual, mas um casal cuja relação não esteja 100% e ela resolva, ou ele, que precisaria de um psicólogo para ajudá-los a fazer isso. Essas coisas giram normalmente em torno do sexo? Você transforma essa consulta numa consulta a um sexólogo, na maioria das vezes. As pessoas chegam lá com outro... não, a gente tem um sexo muito legal, a gente se ama, a gente faz, mas a vida normal, a vida do dia a dia, a gente não consegue. Eu brigo muito, faço isso. É possível? Bom, vamos lá. Tem 3 pilares, tá, que estão ali balizando uma relação afetiva. Então, comunicação, sexo e dinheiro. Tá? Perfeito. Isso precisa fluir bem. E eu sempre trabalho muito com a comunicação. Porque se eu consigo falar bem, sabe? Se eu consigo transmitir uma mensagem clara, se eu consigo ouvir o outro, a coisa vai fluir. Aí eu consigo falar sobre sexo, aí eu falo sobre dinheiro, tá? Então a coisa flui. Então, de cara, a gente já vai trabalhando esses 3 pilares. O casal chegou, não, o sexo tá bom e tal, então vamos trabalhar a demanda do casal, tá? Mas, assim, por trabalhar com isso todos os dias, eu vou ali buscar. Tá? Claro. Saber se... Claro, sempre com muito cuidado. Claro. Tá? Mas, assim... A habilidade é sua. Há uma investigação nessa direção. Tá? E, assim, por ser sexólogo, né, você tem uma visão... Uma formação específica. Então, a pessoa, quando chega no consultório, ela já vai ali com essa direção. E aí a gente vai esbarrar de novo no comecinho do podcast. A ideia de não falar sobre o assunto. Então, por exemplo, um paciente chega e diz assim, Jeová, como é que eu vou falar para minha mulher que eu quero que ela me toque? Eu disse, bom, vamos aqui trabalhar a comunicação. E aí, poxa, se ela for convidada, você acha que ela vem? Pô, ela vem. E aí, quando ela chega lá, a gente começa a conversar e aí, de repente, ele começa a trazer coisas que ele nunca tinha dito. E ele, pô, por que você não me falou isso antes? E aí a gente tem tem ferramentas. A questão da comunicação comunicação é muito importante, né? Em tudo que a gente faz, tem que ser falado. Mano, e aquela história que eu sempre falo, o óbvio precisa ser dito. Isso. Mas Sempre. também existe um momento onde você fala e você não é escutado. Sim. Sim. Então, eu estou dando o exemplo só porque você falou. Esse seu paciente, ele vai lá, eu gostaria e ela não vai. Ah, por que você não me disse? Beleza. E se ele disse a ela? E ela não fez? É um outro trabalho. Aí Essa é é uma outra comunicação que é importante também a pessoa ouvir o que o outro tem para dizer, não é? Bom, vamos pensar. Isso é algo que já aconteceu na clínica algumas vezes, tá? Então, o camarada chega lá e diz assim, olha, eu estou aqui, ou nós estamos aqui, porque ela é frígida. Tá? Inclusive, esse termo a gente nem usa mais, mas foi o que ele trouxe. Explica aí o que é frígida. Tem Ele gente aqui que nunca nem ouviu. Ele estava se referindo, ele queria dizer que a mulher não tem prazer nenhum na relação sexual, Sim. que ela não tem orgasmo e que está ali, tipo, uma boneca inflável. Isso, exato. E aí observando, né, todo o cenário, eu disse, tá. E eu percebi que ele falava muito E ela quieta. E ela quieta. Ele disse, não, mas a gente já resolveu isso ontem. Aí aquilo ali já entrou arranhando os ouvidos, né? Cara, se ele tem, sei lá, 15 anos de casado e resolveu de ontem para hoje, tá? Eu disse, tá, mas assim, me conta um pouco mais sobre a dinâmica da relação. E aí ele diz assim, olha, nós acordamos de que eu iria estar trabalhando e ela não, então até aí tudo bem, são os acordos de cada casal. Mas eu confesso que eu exagerei um pouco, porque eu sempre cobrei dela. Então a mulher dizia assim, eu quero, sei lá, R$100 para eu sair com as amigas. Ah, você já saiu demais e tal. Sempre uma cobrança. E humilhando. Falando uma cobrança, eu achei que ele ia dizer, não, eu lhe dou R$100 se você pensei que era... Eu também achei. Eu já estava querendo matar esse homem. Ele humilhava ela. E aí eu voltei para ele e disse, cara, pensa o seguinte, da forma como essa mulher é tratada, você acha mesmo que no final do dia ela vai querer transar com você? Exatamente. Perfeito. Então não tem como, simplesmente não tem como, porque o sexo não começa aqui, não começa na genitália. Começa aqui, ó. Se aqui não estiver legal, para homens e para mulheres, a coisa não flui. Então, assim, precisa ter este cuidado, precisa, sabe? E aí tem outra coisa que a gente vai aprofundando. Tá, a sua mulher, ela tá ali agindo feito uma boneca. Você já conversou? Você sabe a história da sua esposa?
Me conta. Exatamente, é. Pô, não sei, a gente já está junto há 20 anos, mas assim, não sei. Se teve Então, algum problema antes disso, se não teve, é em isso aí. muitos casos existem histórias de experiências sexuais assim traumáticas, abusos, e que a pessoa sabe sente-se extremamente constrangida para falar. Verdade. Então assim isso precisa ser abordado. Tá? Entende como está tudo Tudo alinhado? interligado, Então, quando a gente na trabalha, verdade, quando eu né? começo uma dinâmica com o casal trabalhando comunicação, eu estou ali abrindo uma porta para que se fale de tudo mesmo. Tá? E aquela questão também, o casal às vezes está tanto tempo junto que já caiu na rotina que o sexo já perdeu a graça. Não que eles não gostem, não que eles não tenham, mas já perdeu a graça. Então, assim, como que a gente pode Verdade fazer total. para inovar, né? O que a gente pode fazer para melhorar? Pronto, É vamos lá. uma das questões também, Você devia né? fazer uns cursos book. disso. Opa! Eu digo assim, eu tô falando É super verdade. sério. Eu tô falando super sério. Não, porque é importante Eu vou me mesmo. colocar, mas eu não tô nessa colocação, Sim. né, Teteu? É só um exemplo. Dudu. Só exemplo. Eu tô, como ela disse, num casamento de muitos anos mas e você tal. não tem, não. É isso que eu tô dizendo. Eu É tô a fora parte. dessa parada. Mas assim, a gente tem uma relação, por exemplo, as mulheres da minha idade, por exemplo, todas, a princípio, vieram ou tiveram uma relação longa. Certo. Né? Vamos dizer assim, o normal seria isso. Com 20 anos casou, ou se relacionou, virou, blá, blá, blá. O que é que nós, que estamos dentro de casa, correndo atrás, trabalhando, fazendo, dando beijo, fazendo, blá, 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 precisamos fazer para sair dessa Mas rotina? não é só nós, não é só você, mulher, que tá ali. Não. É muito do homem também. Mas peraí, calma, Meu calma, não, amor, ô, feminista, não pensei em você. defenda isso, não. Eu não sou feminista, não. Eu sei que não, por isso que eu tô falando. Porque você puxa a responsabilidade só pra você, pra Você mudar. deixou eu terminar. Não, que eu já fiquei Diretor, nervosa. tá falando demais, diretor. Corta aí o microfone dela. Já fiquei nervosa. O que é que nós, mulheres, podemos fazer para causar nessa relação a vontade em mim e nele de trazer inovações? O que é Certo. que ele, como homem, porque a partir de determinado momento, se ele disser, você devia fazer isso, você olha assim e diz, ele está me dizendo isso, que ele viu isso em algum lugar. Porque mulher tem a cabeça do cão. Certo. Então, na hora que ele viu isso aí em algum lugar, ele já está querendo trazer alguém. Quem foi que disse a você que é assim que faz? Pronto. Aí já quebrou tudo. Se ele disser, venha, meu amor, aí a gente traz isso e eles aceitam de uma forma diferente. Rapidinho, Mas eu quero... tô eu quero- aqui usando a minha psicologia. E quando elas Paula falavam, eu Monte. lembrei de 3 exemplos aqui que Rapidinho, Tá. eu quero ver sua resposta, Vai mas lá. eu entendo muito a sua indignação também, porque o homem, ele acha que ele é o evento, entendeu? Tipo assim, então, Ele, o evento foi Ele é o ótimo. evento, isso. Enquanto Ele é o evento, Ele é o é evento. perfeito. Enquanto Tem que ele tá chegar potente, em exatamente. casa e a mulher tá lá, linda e loira e cheirosa e isso e aquilo. E ele faz o quê? Eu não acho que devia estar linda e loira, devia Não. estar pendurada no luxo, esperando ele chegar, para quando ele chegasse, ela caísse. Mas o que é que ele tem que fazer pra deixar você pendurada no lustre? Pronto, Alguma coisa ele tem que pronto, fazer. exatamente, Eu entendo foi o que que você eu falei Se você aqui. tá pendurada no lustre e ele não fez nada, meu amor, tem boi na linha. Deixa eu dizer uma coisa. Só falo isso. Você pendurada no lustre e seu marido não fez nada, alguém fez. Pois é, mas aí é que eu te Exatamente. digo, se você tá pendurada no lustre é porque ele fez alguma coisa. Espero É que muito sim. difícil alguém ficar pendurado no lustre numa relação e o cara não ter feito nada. Porque aí o normal é a pessoa ficar assim, dizer Mônica é maluca falando essas coisas. Vamos entendeu? lá. Você falou alguma coisa aqui... Não deu, né? como eu Foi disse, tanto assunto. Eu disse 3 coisas aqui. Bom, enfim, eu vou falar porque... Vai falando. Para não perder. Alguém me procurou outro dia para participar de um momento como esse aqui, um podcast. Eu não topei, porque a ideia era, Jová, olha só, a gente vai fazer um podcast, então quando chegar lá você vai ensinar posições, vai fazer... Dali, Tuto Pinto. Poxa, não. Pinto, Você Pinto leu pra lá, a minha Pinto biografia pra cá. errado, tá? Esse não é o meu papel, Sim, tá? Jamais, não espere isso de mim. sim. Então, assim, aí eu vou responder o que você está perguntando e vou arrastar a ciência para isso, tá? E aí, Jade, outro dia a gente estava tendo uma discussão, saindo do consultório, por conta de alguns termos, né? Eu falava de exercício de Kegel, ela disse, não é Kegel, é Kegel, e eu não sei por que vocês fazem isso e tal. Então, isso que eu vou falar, acho que já teve uma mudança aí, você me corrige se eu estiver errado. A sexologia, ela traz o seguinte, no primeiro momento, tá, da relação, sei lá, o casal está ali, casou, recém-casado, esse desejo, ele é espontâneo. Então, poxa, a Silvia passou ali na minha frente, já dá um tesão, e já pega, já agarra e tal. Só que, né, quem já tem um tempo maior de relacionamento, sabe que
Com o Tô passar fazendo do... 29 anos agora. Poxa, que massa. Eu namoro há 32. Aí, eu também namoro Ó. 29. Então, assim, a gente sabe que quando passa, né, esses 29 anos, 30 anos, já não se responde da mesma forma. E o que a ciência aponta? Olha só, sabe aquele desejo que era espontâneo? Ele agora passa a ser responsivo. O que é isso? O nome já aponta na direção. Instigado, né? Massa, é isso. Então, precisa haver um estímulo, sabe? Então, de vez em quando, eu tenho umas figurinhas aqui que eu morro de medo de mandar no grupo da família, que eu só mando para a Silvia. Deu várias. Bem, você que tem o WhatsApp dela, pode pedir agora as figurinhas para que ela falei, mande para manda você. a lista. Eu estou falando isso tudo para não dar para o diretor cortar essa parte. Ele vai ter que postar. Eu tô me sentindo tão em casa, Vai mas esqueci. dizer o Eu também tenho número. várias. Vai dizer o número do Não. WhatsApp. Ah, Pois é, então, assim... gente, Deixa isso na aqui eu descrição sabia aí, que ia viu? ser um rabo de foguete esse Então, negócio, viu? assim, de vez em quando eu saio, Silvinha, olha só, tô aqui, sabe, tô chegando, as meninas vão viajar e tal. Então, assim, a gente vai provocando, eu faço isso com isso, ela, isso, ela eu faço também. Ela faz isso comigo. Tu faz tá? também. Aconteceu algo, sei lá, deve ter 1 ano ou 2, a gente tem um costume de caminhar na praia e tal. E aí, nesse dia, a gente estava ali em Vilas, e, olha, Silvia, eu vou pro lado de lá de Buraquinho, você vai pro lado de Ipitanga. E ela foi caminhar e tal. E na volta, tá, eu vi uma morena linda, mas assim, bonita, sabe? Os cabelos soltos e tal. Menos, pode continuar. Você viu a morena bonita. E aí, Sim, aí eu tô olhando. E... defendendo você, Silvia. Não, mas o melhor vem agora. Aí eu tô aqui, eu digo, rapaz, deixa eu tirar o olho aqui. E tirava o olho da morena, porque eu digo, pô, Silvia tá por aqui. Se Tirava o Silvia- olho assim, né? Tirava o olho. E aí, sabe, e de repente a morena foi se aproximando. Quando eu olhei, eu garrei, porque era a Silvia. Eu tava cheio de tesão na minha Silvia. mulher. E quando eu vi que era ela, eu digo, rapaz. Gente, eu tô na dúvida. E Eu acho que não, é não, fake. não, Fake news isso. não. Depois a Silvia vai poder falar isso com Fake vocês. news. Não que Silvia não seja Não. maravilhosa e não lhe desse tudo isso. Mas assim, eu, quando eu não vi aqui, sei bem. aí eu abracei e não ainda sei bem, confessei vou isso pra conversar ela. com Silvia e conta a você. Eu disse, minha filha, eu estava ali olhando e tal, e fiquei muito contente em ver que depois de tanto tempo Ainda isso tem uma existe, coisa, tá? Agora, não tem uma resposta pronta. Eu até queria dizer, olha, faz assim e tal. Não, mas não. assim, isso precisa ser cultivado. Entender que, com o passar do tempo, se você não cuidar, Pronto. isso vai É, E quando eu acontecer. falei do cada curso- pessoa tem um estímulo diferente. Claro. Você não Pronto. pode mandar E tem um minhas temperamento. figurinhas pra qualquer pessoa. Gente, ela pode ligar, porque ela quer Eu mandar gostei da figurinha ideia pra das você. figurinhas. Ó, eu lembrei de um Pode, exemplo. tem que ter um... Vamos pensar. um critério. Eu lembrei de um... Posso contar? Pode. Ó, vamos lá. Você Silvia não vai quer me dizer que eu lhe fale porque Silvia, eu vou botar Silvia aqui vai me Silvia. matar. Repare. Aí vem a ideia que já lhe trouxe, né? O homem é o quê mesmo? É o evento. O homem é o evento. É. Né? A gente não pode pensar de que nós somos o evento, tá? É. E aí o Não cuidado. pode ou pode? Não deve. Ah, sim. tá? deve, Então a gente precisa valorizar o outro e tal. E aí a gente aprende, tá? Isso é bem senso comum. A mulher, ela é auditiva, né? Então, assim, a mulher gosta do que ouve. Isso é verdade? Beleza. Mas a gente não pode, por conta disso, desprezar o cuidado consigo. Tá? Sim. Então, assim, eu lembro de um dia, as meninas estavam viajando, disse, Silvia, eu estou chegando em casa hoje, vai ser massa e tal. E aí eu tenho aquela coisa, se a gente está falando de lingerie, então se a calcinha é rosa, e em cima precisa ser rosa também, para ficar ali bonitinho e tal. E aí, depois de tantas promessas, tantas... Tem toque, né? Tem que ornar. Totalmente toque, tem que Não, ornar. mas vai mais bonitinho Melhor não usar mesmo. nada. E aí, depois de tantas É figurinhas... por isso que ele sempre chega lá com uns conjuntos pra minha mãe. Quem compra ele gosta. Aí, ó. Aí, Aí, ó. cuidado, Tá vendo aí? Isso é um cuidado, isso é bonito. E aí, vamos lá, depois de tantas promessas, figurinhas ao longo do dia e tal. E aí eu chego em casa, assim, ninguém, sabe, assim, as meninas longe e tal. E aí, massa, né? Aí vem Silvia toda desconjuntada, uma peça de uma cor, outra peça de outra. E aí eu disse, pô, minha filha, a gente fez tanta promessa durante o dia, então você faz um negócio desse. Ela fez, vem cá, você já se olhou? Gente, eu tava horrível. Eu tava de meia. Mas é isso, o homem Ela é deve ter assim, dito, eu vim assim pra combinar com você, meu amor. Então, assim, eu tava Perfeito. horroroso. Sim, eu tava, perfeito, sabe, perfeito. meia, cueca samba canção, Perfeito. uma camisa nada a ver. É. E a gente riu e Esse acabou. cuidado, Não aconteceu esse nada. cuidado, eu, há muitos anos atrás, eu trabalhava numa loja e essa loja era só de roupas corte e costura, alta costura e tal. E aí chegou
amiga e cliente lá, já casada há muitos anos, eu ainda solteira. Ela foi lá escolher umas roupas e tinha uns vestidos bem simplesinhos assim, sabe? Que não era nada dessa alta costura. Os vestidinhos assim, tinham de todas as coisas. Azul, blá, blá, blá. Era como se tivesse tido um tecido e esse tecido tivesse cortado em todas as cores para um vestidinho básico. Alcinha e tal. Ela aí olhou e disse, nossa, adorei isso. Você me vê um de cada cor? Olhei para ela e falei, não entendi. Você jura que você vai levar tudo? É, porque é só para esperar meu marido chegar em casa. Aí eu falei, como assim? Eu naquilo me chocou. Ah, não me chocou porque você acha isso? Não, é porque o cuidado dela estava muito especial, aquilo ali. Ela tinha filhos grandes e tal. E ela estava fazendo aquilo porque ela queria estar linda para o marido dela chegar. E ela estava linda no vestido, que era uma coisa simples, básica, mas ela estava ali. Eu lhe digo que isso é um ensinamento para mim até hoje. É lógico. Como é que eu falo? A rotina... A é rotina verdade, porque eu achei aquilo máximo. É matadora, né? A rotina é uma coisa matadora. Então, se os dois tomam um cuidado nessa relação de, tipo, tentar conquistar sempre, solta, né? Tipo, traz um negocinho ou faz um negocinho. É importante, porque você mantém o fogo aceso, querendo ou não. Engraçado que essa semana, que passou, Arthur tinha saído, ou desceu para malhar, sei lá, e aí eu tô em casa, ele já vai subir, tomei meu banho rápido. Quando ele entrou, eu tava assim, botando brinco, ele... Já vai sair, vai pra onde? Eu digo, não, meu amor, tô botando brinco pra você me ver bonita. Quase desmaiou, porque não esperava isso. E eu juro por Deus que era exatamente aquilo que eu tava. Mas vocês têm esse cuidado. Eu vou botar um brinco pra ir pra rua? São bonitinhos. Se eu tô aqui com ele, gostosinho, ele vai olhar pra mim e vai dizer, nossa, Mônica, nem brinco botou hoje. Porque minha mãe dizia, vai à garagem, bote seu brinco. Você não sabe quem você vai encontrar. Então, pronto. Eu já encontrei, foi meu marido aqui em cima, já botei meu brinco. Mas deixa eu só terminar, porque vocês não me deixaram. E tem uma amiga minha que está sentada ali, que na hora que eu falei, ela bateu palma, que é o seguinte, a história do curso, que eu pensei, não era um curso para você ensinar o que nós devemos fazer. O que nós devemos fazer, quem vai criar sou eu, né? Então, você vai sugerir um comportamento, que é esse comportamento. Tire as suas amarras, se jogue, fale, diga, você sente o quê? Estimule, com coisas que não é uma regra, mas você como psicólogo, porque eu não sei dizer isso, mas assim, o que eu penso é que você vai mexer com a gente, nos dando a possibilidade de colocarmos para fora o que está na nossa cabeça. Porque, meu irmão, se senta 1, 2, 3, 4 mulheres aqui, não tem um homem do lado, a gente sobe em 3 lustres. O cara chega, a gente, ó. É verdade. Então, por que a gente faz isso? Paulo, outro dia, disse assim, quer saber? Pensa o que você quiser. Eu sou mulher, eu independente, eu vou fazer o que eu estou afim. E isso é uma coisa que as pessoas precisavam dizer. Isso nada tem a ver com aquele sexo vadio, vulgaridade. Isso tem a ver com você se respeitar, entendeu? Mas aí, nesse caso que eu falei do curso, não é nem se respeitar, é se dar oportunidade. Porque às vezes a gente não tem essa oportunidade. Então, por favor, doutor Pinto, se jogue, meu querido. Vamos fazer isso, ajudar essa mulherada a manter os seus casamentos, as suas relações. E quando eu digo a mulherada, eu não estou, pelo amor de Deus, dizendo que é a mulherada com a amarada, não. Eu estou falando a mulher com seu sentimento. Seja ele o que for. Então, qual é? Eu gosto dela, eu gosto dele, não me importa. Bote pra fora o que você está sentindo. E você, homem, também. Não, e né? se conhecer, porque muita mulher não se conhece. Tem vergonha de se conhecer, né? Assim, de se tocar. Não é nem questão, é saber, exatamente, é saber o que gosta. Se você não sabe o que você gosta, como é que você pode pedir para o outro? Você não sabe pedir. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Pandemia. Eu entendo que a pandemia fez muita gente partir para o lado da pornografia, da masturbação, tanto feminina quanto masculina. E isso é uma coisa que as pessoas acham que, por um homem se masturbar demais, ele não quer o sexo. Por uma mulher que se masturba, aquele lá, o brinquedo dela, é suficiente para ela. Que ela não precisa de uma relação por se masturbar. E é completamente equivocado isso, né? Isso. Mas a questão da masturbação aumentou muito durante a pandemia ou Duas respostas, tá? Uma é se aumentou muito e a outra é se há substituição. Pronto, vamos lá. Francamente falando, assim, eu não tenho dados
tá? O que eu posso falar é da prática do consultório. Sim, sim. E assim, não teve essa oscilação. Consumo de pornografia, sim, isso Sim. O público aumentou. feminino, pelo E a menos, cresceu bastante. masturbação pode se tornar um vício? Sim. Também? Sim, porque assim, imagina o seguinte, aí vamos para a ciência de novo, É. tá? Você falando, desculpe. Não, é que o consumo, pelo menos, do público feminino cresceu bastante. Inclusive, sempre é uma queixa do público feminino. Ah, porque os programas pornô, É. de forma geral, são muito voltados para o público masculino. Sim. Tem uma empresa na Holanda, se eu não me engano, que aí as produtoras, enfim, todo A mundo... equipe toda é a equipe feminina. toda é feminina. É, e é um já pornô vi. voltado para mulheres. Não que seja bom ou que não vai sair Sim. de todos esses vícios e consequências que a gente vai falar. Mas o consumo, pelo menos feminino, aumentou absurdamente. Sim, exato. É porque quando ela falou da masturbação em si, eu acabei Sim, bugando sim. aqui, mas sim, houve esse aumento, tá? Isso aí, realmente a gente tem dados. Mas, assim, vamos pensar na questão de como funciona isso, tá, na cabeça. A neurociência, ela fala de trilha neural. Então, imagina, você está caminhando ali no mato, num lugar verde, você vê um lugar que não cresce a grama. É uma trilha. Você não sabe onde vai dar, mas, pô, vou por aqui, tá? Uhum. A nossa cabeça funciona dessa forma. Então, a pessoa que está ali o tempo todo, sabe, com a pornografia, ela cria um caminho cerebral. Quando ela pensa sexo, prazer, ela associa a pornografia. Sim. Então, ela começa a se tocar. Então, ali, vamos pegar o público masculino. Então, eles sabem a intensidade, a velocidade, tá? Sim. E que no encontro com a outra pessoa, isso simplesmente não vai existir. Uhum. Então, é como se o cérebro estivesse dizendo, vamos acabar logo com isso aqui. Anda com E esse aí- negócio, esse reme-reme aí, que eu quero ir para os finalmente. E aí você tem uma ejaculação precoce. Tá. Entende? Vamos acabar com isso logo aqui, adiantar, aí a pessoa acaba tendo uma disfunção erétil. Sim. Então, isso é uma regra, Jeová, não, né? Para que as pessoas de repente estão ouvindo e dizem, olha só, vai ter que, tá, eu assisto, não tem problema nenhum. Ok, tá? Mas é preciso que se tenha um cuidado. Sem falar, tá? E aqui no universo da pornografia, há uma possibilidade de um escalonamento. O que é isso? Aí eu comecei ali, eu sou hétero, então deixa eu ver como é que é um homem e uma mulher e tal, tá beleza? E aí a pessoa acaba se escondendo. Eu não conheço um que tem até hoje assistido um vídeo de 10 minutos inteiro. Então ele vai lá, Sim. sabe? Eu quero agora ver uma bunda grande. Tá. E ele vai lá, assiste 20 segundos, depois passa para o outro, e não consegue assistir um vídeo inteiro. Tá? Chega um momento que há uma sobrecarga de estímulos. Sim. Então, deixa eu ver agora como é que é um homem com 2 mulheres. Deixa eu ver como é que é 2 mulheres com 3 homens. Deixa eu ver como é que é todo mundo com todo mundo. Deixa eu ver como é que são 2 homens. E por aí vai. Nossa, Volto a a mulher dizer. dele já tá no raio que o parto essa altura. Já se esqueceu. Então, assim, volto a dizer, isso é uma regra, Jeová? Não. Sim. Mas é uma grande possibilidade, inclusive, de alguns pacientes que já chegaram no consultório, de escalonar. Então, deixa eu ver como é que é com uma árvore. Sabe? Vamos pegar numa árvore aqui para ver qual é a sensação. Deixa eu ver como é que é com o animal. Deixa eu ver como é que é com a criança. Aí a gente está falando Aí de crime. vai, Tá? E aí dessa pessoa diz assim, pô, peraí, o que está Aí, acontecendo comigo? é. Tá? Graças a Deus que não se consumou, mas Sim. quando ele se percebeu, pô, deixou buscar ajuda. É. Então, assim, percebe a gravidade que a gente está Claro, falando? é uma gravidade E é que, terrível. como tudo na ciência, você vai ter pessoas que vão me ouvir falar e dizer, pô, esse cara tá doido, não tem problema nenhum. Ok. É porque não viveu nada semelhante a Isso é o que você falou, não é uma regra. Pode Isso, acontecer. Exatamente. Aí eu volto. Porque quimicamente é o fim que vai chegar, né? Você pode conseguir parar. É isso. E aí eu volto a dizer, a gente precisa, quando a gente fala de pornografia, não é somente combater a pornografia em si. Fora que a gente não falou nem de objetificação da mulher, Sim. tá? Isso aí é outra coisa que precisa ser também falado, tá? A gente precisa entender e combater o que está por trás disso. Então, geralmente, são pessoas ansiosas. Sim. Então, assim, pô, eu não consigo dormir se eu não assistir um vídeo. Eu já acordo assistindo o vídeo. Então, assim, sabe? Tem uma coisa para fazer e não dou conta. É alguém que tem vergonha do próprio corpo. Entende? Aí se esconde Sim, atrás sim. disso. Eu espero que tenha ficado claro. Sim. Ficou super. Aí vamos para o segundo momento, na segunda pergunta. Pô, o uso dos vibradores, por exemplo. Não há uma competição, tá? O vibrador não está competindo com o marido. Brincadeiras à parte, mas assim, o pênis não vai ficar rodando 10 vibrações e tal. Mas é o que eu falo, o Mas o homem prazer. acha... Isso, O exato. homem acha que ele é substituído pelo vibrador. E não Pronto. é uma É coisa, porque uma ele é coisa, o outra evento, coisa. se tem outra coisa. Exatamente, é. evento. Se tem 2 eventos, Exatamente, é o concorrente dele. Mas não é. E Então, não assim, é, pronto, é gente. preciso que esse camarada... Vamos para a ideia da base, Sim. o diálogo e tal.
conversar com a parceira, entender por que você gosta, o que você não gosta. Então, sabe, de repente, aquilo ali pode facilitar. Eu brinco, eu tenho um lá no consultório, um pequenininho, nem parece. Outra coisa, imagina-se que um vibrador é algo no formato, exatamente. não é bem Nossa, assim. pensa logo que o vibrador é um negócio descomunal. Não. Que a gente precisa que seja que nem do um amigo tamanho meu do fala, mundo. o Big vibrador Bang. tá me facilitando. Ele falou, gente, os homens são burros, o vibrador facilita o meu trabalho. O vibrador tem um ponto também, né? Que você junto. pode... assim, você pode ficar viciado também no É isso que eu ia vibrador. falar, Sim, exato. Aí o que é que acontece? Então, sei lá, tem um bullet, tá? Parece uma canetazinha Sim. e tal. Então, eu brinco, tem um no consultório, quando eu tô com dor de cabeça, eu pego e tô aqui, pã, já relaxa. Sim. Tá? Então, olha a outra Ou função. seja, você pode usar seu vibrador para dor de cabeça. E nem tudo tá perdido. Não jogue ele fora se seu marido não gosta. Aí vamos pensar, né? É usar como um facilitador. Sim. Agora, é preciso que se tenha um cuidado, tá? Sempre que eu oriento os pacientes, né? Então, assim, vamos pensar a questão de sensibilidade. Então, ele tem 10 vibrações. Então, a mulher começa a usar aquilo ali, vamos lá, e aumenta a sensibilidade, vai chegar no décimo estágio, e aí, o que é que vem depois? Então, é bom que se tenha um certo cuidado. Eu só tenho relação sexual se eu esquecer. Viajei, não levei, acabou, não vai ter sexo. Aí a gente está falando de um problema. Aí aí tem um já problema grave. Aí, Tá? né? Então, mas assim, deixando claro que Sim. não há uma competição. Sim. Quanto mais, quanto menos, menos. Quanto mais você faz sexo, Mais você tem mais vontade. vontade você tem. Eu tô falando sexo mesmo. Eu Sim, e meu sim, marido, sim. você e Silvia. Você tem namorado? Pra saber se ele vem pra roda? Não. Não Então, casei já ainda, quando porque eu tô chegar. aqui falando sobre isso com Minha meu pai, entendeu? filha, Só que eu quem acho, assiste, eu acho. Mas a gente pode fazer um trabalho Eu vou sobre trocar isso. diário. A gente pode fazer um Não, você fica, no próximo eu não venho, tá? Não é você o ponto. Não é tipo assim, você, não é você. o cara. É, só Você- eu, o evento digamos. não é você. Você não é o evento neste Obrigado. caso. Você não é o evento, mas voltando aqui. Quanto mais, Quanto menos. mais, quanto menos, por exemplo. Se eu estimular... Quanto mais você pensa em sexo, mais não, você quanto quer mais eu fazer. estimular a ter, não é nem pensar, é a ter realmente relações com meu marido, mais vontade eu tenho, por exemplo, eu faço hoje, aí eu tenho vontade de fazer amanhã, tenho vontade de fazer depois, a gente fica naquele negócio e tal. Se eu fizer hoje, se eu for fazer semana que vem, eu já nem me lembro mais dele. Bom, graças a Deus eu me lembrei agora. Ou não, ou isso não tem nada a ver. Não, a gente não tem uma relação direta, tá? A gente precisa entender o seguinte, tá? Diretor, não quero acabar, não. Quanto mais, tá? Eu quero muito, tá? Eu quero todos os dias, mas assim, já aconteceu, sabe, o dia das figurinhas, fazer promessas e tal. E foi um dia que eu tive uma tarde de atendimento, mas muito difícil. Eu ouvi 3 histórias de abuso e tal. Então, assim, a gente Chega- volta para casa mexido. É. Aí eu fui ouvindo meu reguezinho para casa para desopilar e tal. E aí, cheguei em casa, minha filha, hoje eu só vou dormir. Não, claro, Então, assim, mas... há uma distância entre o querer e o poder fazer. Mas, assim, obviamente, se a gente está falando de um casal que tem uma dinâmica sexual saudável, tá? Tem essa conversa, a coisa flui, a vontade ela vai estar com mais frequência. Agora, assim, a gente está falando de uma vida que tem as suas dinâmicas e tal. Claro, não O é que uma obrigação. Isso, Não é uma pronto. Aí obrigação. tem uma outra coisa. Isso atinge mais assim, no estômago, o público masculino, tá? A ideia da performance. Isso a gente vê todos os dias no consultório. Então, sabe aquela ideia, pô, eu sou homem, eu não posso... Tem que performar Exato. todas as vezes. Então, de ouvir no consultório, o pessoal diz assim, olha, Jeová, se minha esposa passar nua na minha frente, eu tenho que transar. De onde você tirou essa ideia? Sei lá, vai que ela tá com muito calor. E vai que ela nem te quer, evento. Tá? Então, evento. Então, assim, mas na cabeça deste cara tinha que ser. eu entendo. Então, aí isso pode ser um disparador para algumas tem uma outra disfunções, tá? Por quê? Sim. Você vai forçar uma barra e aí a coisa não vai fluir, vai ser aquele sexo meia boca. É a questão da mulher que finge o orgasmo. Porque ela Pronto. acha que ela tem que fingir o orgasmo para satisfazer o cara. Porque se ela não gozar, não teve a relação. Gente, é Isso. totalmente diferente. O Isso orgasmo é piora- uma coisa e o ápice de prazer é outra. Você pode ter ápices de prazer que são melhores do que o orgasmo. Pois é. Entendeu? Então não é assim uma coisa, né, que Falou tem. a sexóloga Paula Motti. Consultório, telefone 7133224455. Mas isso é verdade. Eu ia falar de outra coisa, mas falando Não, mas pode sobre essa questão dos orgasmos, né? Muita mulher chega no consultório, tipo, não, eu vim melhorar minha função porque eu quero ter orgasmo múltiplo. Mas, na verdade, se você tiver um orgasmo potente, segundo a clínica, né? É melhor do que você ter vários orgasmos múltiplos. Isso. Mas não era isso que eu falava, esqueci. Então, uma dica que eu dou aqui em relação a você é que o trabalho que você faz é um trabalho importantíssimo para nós.
preventivo. Eu não preciso estar com um problema para ir para você. No caso Não, dele, claro que normalmente não. vai para ele quem tem problema. Mas para você... Não, mas pode ir preventivamente também, tá? Pera aí, gente, ajuda. Olha, vamos lá cuidar dele, que pode ser que algum dia Arthur enlouqueça. Eu vou logo, viu? Então, assim, é maravilhoso poder ir ao seu trabalho e no seu trabalho você ser cuidada, você cuidar da pessoa, dizer o que ela tem que fazer para ela estar pronta para seguir a vida dela. Então, acho isso fantástico. Tô errada, tô certa? Não, É você por tá aí mesmo? certíssima. Como é que funciona a primeira consulta, de repente, com você? A pessoa, você pede exame, você faz... Como que funciona Depende isso? da queixa. Então, Tá. se você entrou em contato, eu pergunto, você sente a vontade para me falar agora? Porque você está procurando, assim, se sim ou se não. Tá. Então, na primeira consulta, você chega e você vai me contar toda a sua história e a gente vai cavar ali para tentar entender como foi que você chegou no problema de hoje. Aí a gente faz um exame físico, Tá. se a mulher permitir. Nesses 5 anos que eu tenho de formada, acho que uma só não me permitiu fazer o exame na primeira vez. Aí a gente faz o exame físico, já começa o tratamento, eu Tá. monto um plano bonitinho para você fazer em casa. Quanto mais você faz, mais rápido você fica livre de eu mim. já tô querendo ir lá. Acho tão Bora, legal. mulher! Posso falar? É ótimo. Não, gente, é porque isso é muito bom. Eu tô É, ficando é velha. ótimo, é. Então, eu tenho que cuidar do como é que vai ser o meu Exatamente, sucesso amanhã. é verdade. Se eu ficar aqui de bobeira, caiu tudo, ninguém vai levantar mais não, minha irmã. Vamos Mas lá tá trabalhar. certíssimo. Jade, pode separar meu horário que eu tô indo lá. Vai deixar, vou te É esperar. importante mesmo. Eu acho é. super. Eu tô rindo, mas eu tô falando e você acabe com essa neura de que você não deve, não pode, é feio se cuidar. Que nada, vá se cuidar, porque seu marido vai amar, seu companheiro vai amar o E que você tá veja, fazendo. procure- E você também, exatamente. Vai se descobrir de uma forma É o que fantástica. eu falei, procure eu lembrei. Isso informação é- para entender como é a constituição do assoalho pélvico. Sim. Quais os Eu já benefícios sei que isso vai trazer para a sua vida, você trabalhando e cuidando do seu assoalho pélvico. É incrível. Eu lembrei no que meu ia falar. aniversário, Você eu quer vou um- fazer uma reunião com Jade. Opa! Jade e as nossas amigas todas. Gostei. E Jade vai falar um monte Mas de isso é coisa, legal, vai né? animar todo mundo. massa. Meninos, se liguem, porque quando chegar em casa vai ter problema. Mas isso é bom Eu lembrei mesmo. que ia falar. Era sobre reprogramar a memória que a gente tem de sexo. Se Isso. todo mundo se fechar o olho, todo mundo vai lembrar o cheiro que tinha o cheiro, o som que Não tinha quero na lembrar sua não, que eu fico primeira triste. vez. Exatamente. Não O ponto quero é lembrar esse, não. que você Assim, então eu vou continuar, viu, Paula? sobre essa sua pergunta de se é bom, diz que é simples. Não necessariamente, né? O brigadeiro Ulisses falou que é uma delícia. Então, se eu provo e realmente me gera prazer, não me gera... o nosso cérebro ele é extremamente preguiçoso e ele só quer as coisas que dão prazer. Então, se me deu prazer, se foi registrado na minha pele que é bom, eu quero de novo. Mas se não, minha pele meu Isso. corpo É repele. verdade. Então, na verdade, Repele. não é só a libido que tá baixa, É a isso comunicação aí. que tá É isso faltando. Seu aí. parceiro não sabe o que dói ou o que você gosta. Exato. Uma pergunta, Javá, que eu tenho para fazer a você é o seguinte. Nós estamos falando aqui de menos, de libido, da pessoa, de cansou e tal. Existem homens que são doentes. Por que eu estou dizendo homens? Porque eu não conheço o caso de mulheres. Então, eu estou dizendo existem homens porque eu conheço o caso de homens que são doentes por mulher. Então, ele está aqui, ele é amigo de Paula, Paula levanta, vai no banheiro, ele não aguenta, olhou para Paula, porra, sai correndo aqui, vai lá, encontra a Paula de qualquer forma, dá de cara, ele nem podia chegar perto de Paula, volta branco, porque estava ali. Ele está aqui na piscina, passa, não sei o quê. Isso é uma disfunção, não é não? Tá, a gente precisa Me agora fale ser... o que é isso, pelo amor de Deus, Pronto, a gente porque precisa eu ser acho um negócio tão cuidadoso. feio. É feio, tá? A gente precisa ser cuidadoso, tá? Eu tenho pena. Eu tenho pena da pessoa. Não é nem asco. Porque eu não acho que uma pessoa pode fazer isso em sã consciência. Sabe assim? Ele tá aqui, a Paula passou, eu vou ali. Não sei quem tá ali. É uma pessoa que só pensa em sexo. Ele quer pegar, ele quer fazer aquele negócio ali, passando por cima de quem for, da mulher, da tia, de quem seja. Pessoa que é viciada em sexo, talvez? Não sei, é isso que eu quero que ele diga pra mim. Quem é essa pessoa? Pronto. Mas O é que é de- que ele tem que fazer, sabe? Certo. Não, eu queria falar só pra ter cuidado, porque assim, existem pessoas que são só descaradas mesmo, mas sim, é isso que ele sim. falou, que realmente existem Não distúrbios tenha aí dúvida. pra Olha, quem não tá eu vou te assistindo, falar uma exato. coisa. Eu nem tô falando desse povo descarado, não, porque eu quero que descarado os fracos que Se arrebenta. se arrebentam. Não, o ponto é pra nenhum descarado que tá ouvindo pra pegar esse seu ponto aí e usar como desculpa. Isso, entendeu? e não vai. Essa é a questão. A gente precisa ser muito cuidadoso, tá? Quando a gente fala de diagnóstico e tal. Então, assim, Claro, não é né? nem um diagnóstico. Assim,
Se eu estiver conversando aqui com as pessoas Sim. e alguém me disser isso, ele próprio me disser isso, eu digo, cara, você não vai procurar um psicólogo, Ótimo, você tem que ir contar o porquê que isso está acontecendo, você pode segurar, mas eu não sou psicólogo, entendeu? Aí quando eu digo assim, sem propriedade, fica naquele negócio Pronto, amplo, mas assim, daqui a pouco ele vai ficar me ligando para saber. eu tô Esse fora. exemplo que você trouxe, ele chove na clínica. Chove. Chove? Chove. Sabe? O cara chegar lá e dizer, rapaz, eu preciso parar com isso e tal. E aí, quando a gente vai ali... Ele machuca pessoas, né, com isso. Isso. E acredite... E se machuca também. Acredite. É, Em eu muitos acredito. casos, ele se machuca. Acredito. Tá, gente? O paciente chega assim, olha, Jeová, eu tô aqui porque eu tenho 4 mulheres e eu tô cansado disso. Tá? Sim. E o cara... Nenhuma dá está trabalho prestando. também, né? Nenhuma está prestando nessa altura. Pois Tudo chateada, é. todo mundo triste. Então, assim, e acredite que ele foi genuíno. Uhum, Tá? eu acredito. Então, assim, aí a gente precisa olhar, porque geralmente tem um discurso social por trás disso. Tá? Então, porque para ser homem você tem que ser pegador, você tem que fazer, tem que acontecer e tal. Então, ele cresce acreditando nisso. E cada vez mais isso vai sendo validado. Tá? Então, a coisa acaba Nós sendo mulheres no aceitamos automático. que ele tenha esse comportamento social. Eu vou contar uma história, porque é minha, então eu posso contar o que eu quiser. Trago verdades. Eu estava num determinado passeio e tinha um casal. Eu estava com meu marido e mais 2 casais amigos. Um dos caras do casal ficou encegarado por mim. Ah, linda, maravilhosa. Não, o cara é um terror. Um cara horroroso, que não tinha nada a ver comigo. Não tinha, sabe como é? Nenhum tipo de ligação, além de que meu marido é lindo e a gente é super bem casado. Então, eu não estava buscando nada, eu não estava me colocando. O cara ficou cercando aquele cerca Lourenço, até que uma das meninas veio me proteger. Tipo assim, ficar do lado para não deixar. E a mulher dele estava vendo. E a mulher dele viu, aí você me diz, ela queria ir com você também. Não, ela não queria nada. Nós não íamos sair dali para canto nenhum. Mas ela estava querendo disfarçar comigo. Oh, esse periquito aqui, ó. Ou seja, ela sabe que ele age daquela forma e ela, de certa forma, permite que aquilo ali aconteça. E isso deve ser uma doença e que ela não consegue controlar. É mais ou menos assim? Mas esses 50 mil casos que vão lá no seu consultório é assim? Certo. Volto a dizer, é difícil como um profissional dizer, olha, isso aqui é uma doença. Porque Pode ser descaração. Porque para afirmar isso eu preciso de dados, tá? Para que eu possa embasar a minha fala, tá? Mas assim, na grande maioria, tá? São homens que acabam respondendo a todo esse discurso, tá? Vou trazer um exemplo. Eu perdi meu pai, eu tinha 13, 14 anos, tá? Então, meu pai, para formar um homem, ele dizia assim, você tem que beber e sair pegando tudo quanto é mulher. Então, assim, uma vez ele me disse, pô, você só me pede dinheiro para sair e tal. Quando você vai me pedir dinheiro para ir para o cinema, sair com a namorada? Mentira, ele falou motel, você estava vendo cinema para Era disfarçar. a preocupação do meu pai. E aí eu lembro de um evento... Conheci Silvia, meu pai. Vai devagar. Eu lembro de uma vez que eu sempre fui para Fonte Nova e tal, na época que o Bahia estava bem. E aí eu disse, meu pai, eu vou para Fonte Nova hoje e tal. Sei lá, isso tem muito tempo. Me dá uma grana. Ele me deu, sei lá, quanto custa uma cerveja? R$10. Me deu uns R$500. Me deu muita grana para ir para Saiu bêbado da Fonte Ele disse, Nova. vá, curta e tal. Minha mãe viu aquilo, ficou pé da vida, foi lá, pegou o dinheiro e me deu um esporro. Se você voltar, eu senti um cheiro de álcool, eu arrebento você e tal. Foi aquela coisa. Eu fiquei com raiva de minha mãe, porque minha mãe pegou o dinheiro. Lógico. Mas então, essa foi a forma, tá, que o meu pai... De incentivar Exato. que você faça a qualquer custo, que você seja poderoso. Exato. Né? Pronto, é essa a ideia. Poder. Sexo é poder. Então, quanto mais mulheres esse cara tiver no seu repertório ali, Ixi, Arthur, tu coitado. meu poderoso ele é. Então, mas isso é Zero algo que poderoso. Pois Até porque, é. ó. Então, assim, isso é algo que está no discurso, sabe? No imaginário das pessoas. E a maioria dos homens busca atender e dar resposta a isso. Tá? Fui claro? Foi super claro. Aham. E aí eu digo a você, curta a sua relação. Né? Claro. O conselho que eu, diante de uma conversa dessa aqui, muito interessante, tenho a dizer para vocês, é que o mais importante na nossa vida é a gente ser de verdade.
Então, se você for verdadeiro com seus sentimentos, se você for verdadeiro com a pessoa que está do seu lado, seja homem, seja mulher, você tem que se jogar. Você já fez aquela escolha. Seja responsável pela sua escolha. Seja fiel à sua escolha. Você não quer mais, não? Então, deixa essa pessoa seguir a vida dela e ser feliz com outra pessoa. E você vai fazer... Então, você está falando de traição? Não. Eu estou falando de sexo. Eu estou falando de gente, estou falando de amor, estou falando de vontade de estar junto, sabe? Então, a minha vontade é de dizer que casamentos como os nossos, você com Silvia, eu com Arthur, são coisas hoje bem difíceis. Mas, assim como o seu, que você está aqui todo animado falando de Silvia desde a hora que chegou. Da mesma forma, eu também sou e desejo a vocês todos que seja dessa forma, mas eu procuro ser verdadeira todos os dias com meu marido. Sim. Gosto ou não gosto, aperto o cinto, liga 1000 vezes, quero saber cadê, senta aqui. Tudo isso eu faço. Mas eu faço com amor e ele entende isso. Então, eu acho que a gente tem que buscar fazer as nossas verdades e procurar um psicólogo. Eu mesma estou querendo ir nos dois, porque eu acho ótimo ele descobrir se eu estou com algum perrengue. E também, não só... Às vezes as pessoas não têm um parceiro, né? Então, a pessoa claro. Porque quando a gente fala assim, essa pessoa fala do relacionamento, e tá quem não tem um relacionamento, né? É solteiro ou está só naquele momento, tudo. Procure se cuidar, procure aprender, vá cuidar da sua genitália, vá cuidar da sua sexualidade, que é importantíssimo. E assumir isso, né? Assumir, eu estou indo cuidar da minha genitália. Doutora genitália, estou indo eu lá cuidar. Aí, que delícia. Acabou. Tá resolvido o problema. Eu pago minhas contas, estou aqui, entendeu? Por que eu... Ai, gente, Mônica vai lá cuidar da genitália dela. Bahia tá falando isso agora. O que é que eu posso fazer? Não posso fazer nada. Mas o que eu quero dizer é isso. Vai lá, Paula Motti. Você tá parecendo o diretor. Um fica me dando horário, a outra me empurrando a caixa. A gente tem a caixinha... Ai, eu tô adorando esse assunto. A caixinha do Trago Verdades. A gente coloca umas verdades aqui, umas frases, umas citações que a gente acha que são verdades. Mas como a verdade não é universal, a minha verdade não é a sua verdade, eu quero que vocês tirem um cartãozinho, leiam em voz alta e façam um comentário daquilo ali que você leu. Se você acha que é real, se você discorda, o que você acha daquilo ali que você vai tirar. Vai lá, Jade. Não, faça as honras. Minha filha, só obediência, seu pai, lá, ó, tá? Não, gente, não foi obediência, não. Foi generosidade, foi gentileza. Deixa ela ler o dela. Já começou a falar. Leia em voz alta. A chance que a vida não dá duas vezes. Não dá? duas, desculpa, eu entendi errado. Agora você lê. Ela de novo. pode Eu usar tô os pensando na óculos se resposta. quiser também. Mas leia em Pode voz usar o quê? alta. Os óculos. Tá. A chance de que a vida... Há chances que a vida não dá duas vezes, com certeza. Muitas chances que a vida não dá duas vezes. Você já perdeu alguma chance? Tipo assim, já deixou já. passar e se arrepende? Se Ou você arrepender presta- forte. Se arrepender... Porque se eu fico arrependida, eu fico remoendo aquilo ali. Mas sim, acho que sim. Acho A que menina todo puxa- essa mundo, menina né? puxou a mãe, ela é muito firme, entendeu? Isso dá Eu pra acho ver. que a gente tem que prestar atenção um pouco dessa coisa, né? Tipo, essa oportunidade, agarro agora. Porque se você deixar, já foi. Às vezes é uma oportunidade de trabalho, que você fica inseguro e deixa passar. Né? Tipo, você precisa mudar para outro país. Não, mas veja bem, não sei o quê. Passou. Ó, eu acho que sempre há como a gente jogar ali na cintura e achar uma nova estratégia. Mas, com certeza, há chances que só tem uma vez na vida ali pra Pois nunca mais. E às vezes também a gente tem que assumir essa escolha, né? É então, lógico. a segunda Sem chance não vai ter, não. arrependimento, Na segunda chance não vai ter, não. E tô Acabou. feliz com essa aqui. Beleza, se pegar ali, não ficar olhando para aquela que você deixou para lá. Tem dois caminhos. Você vai num caminho aqui, puxa, e se eu tivesse ido... Você nem aproveita esse que você tá indo, né? Então, Exato. É por isso que eu não me pego no arrependimento, mas... isso aí. Vamos lá. Trago verdades. Menino. Paula botou para quebrar, que ela escreveu aí com a letra... Eu não sei, veja isso. Se é claro ou se é escuro. Não, tá aqui. Aqui. Um ícone para mim é alguém que luta pelo que quer, vai atrás dos seus sonhos e faz acontecer. Pô, perfeito. Eu acho isso fantástico e assim... Quem é um ícone para você? Que você pense assim, uma pessoa não que pode você falar, tem de Silvia. exemplo. Pelo amor de Deus. Porque tudo Menos Silvia. Ela quebrou minha menos pernas. Silvia. Quem é um ícone para você? Já
Tadinha. Minha nossa, você tem um medo de vocês duas. Ele morre de medo de vocês. E tem a Não, tem a terceira que você não terceira. conheceu. Você precisa conhecer. É, Agatha. traz aí. A Agatha faz o quê? A Agatha é estudante de psicologia, está no 5º Que período. massa! Ô, Mais gente, eles uma, trabalham é. a formação de quadrilha. Eu não aguento mais psicólogos na minha vida. Chama a polícia! Gente, olha, eu queria agradecer demais a vocês. Eu acho que a gente pode rodar essa conversa ainda Tem muito muito. assunto, né? Que a gente não falou. Preparem mais coisas. Já estão convidados. Bom, Preparem mais coisas para vocês dizerem assim, meninas, eu tenho agora Vamos esse falar pacote disso. aqui. Ó, É as chances que não importante. há 2 vezes, mas viremos 2 vezes pro Trago Verdade. É importante, sempre que tiver assuntos diferentes, É, porque às importantes, de vezes... informação para o público. Isso. Montar de alguma forma o que vocês acham importante por conta do seu consultório, por conta do seu, seja bacana para a gente falar. Porque aqui não dá para a gente falar tudo. E esse universo é um universo gigante. Né? E que eu queria muito bater na porta das pessoas, porque nós estamos precisando sentir. Sabe? Estamos precisando Levar botar para informação. fora. E assim, eu volto a falar, né? E não é na baixaria. Botar Pronto, pra fora, pronto. tô fora, É viu? isso aí, pronto. Botar pra fora, que eu tô dizendo, é botar pra fora o sentimento, botar pra fora o respeito, botar pra fora o amor. Pronto, você quase que leu o pensamento. É, porque eu tenho Repito. isso também, eu boto o negócio é maravilhoso. Isso, então assim, tá aqui com Jade, mas assim, há um respeito, sabemos os limites, tá? Isso tá muito claro. Então, a forma como a gente busca transmitir é trazendo ciência para a conversa, Sim. trazendo respeito, tá? Então, isso é possível e necessário. Porque quando você vai para um outro caminho, aí ferrou tudo. É isso aí. Aí você não Aí, tem- como isso é você verdade. mesmo já disse, é outro caminho. Né? Exatamente. Na verdade, inclusive, é um caminho que podia não ser tão percorrido, né? Exato, exatamente. Mas é isso aí. Foi uma delícia estar com vocês aqui Agradecer também. É, Vocês são delícia. fofas, viu? Que bonitinha. Fofinha. Mais fofinha nós vamos ficar agora, ó. Presentinho presentes. pra você, croque Muito obrigada. E agora que eu me perdi? Isso aqui é porque a Aromatizar, ela faz uns presentes assim que são personalizados. Ela Que legal. pensa A gente no fala que quem é são pra os pessoa. convidados e ela- que E aí massa. ela mandou isso pra você. Obrigada. Vamos ver o que está aqui personalizado pra para a você. dona da genitália. Gente, não é um aromatizador íntimo. Em forma de Não genitália. é, juro que não é. Uma vela. Uma vela. Para o seu consultório, com certeza. Muito obrigado, tá? Troca o puxo dele. Isso é o próprio puxo. Eu ia dizer que você não tinha esse direito, mas tem. Obrigado, tá? Pode dividir com a Obrigada a Silvia. vocês por Tá terem bom? vindo, viu? Aqui pra não ficar- Foi Obrigada demais, espetacular, gente. Desculpa o esclarecedor. tamanho hoje, mas eu acho que valeu a pena. E aguardem aí que a gente já vai ter mais conversa sobre isso, tá bom? Grande beijo. Obrigada. Tchau, tchau.